Olá, meus amores. Vamos falar agora sobre densidade gasosa. O problema, quando você fala de densidade gasosa, é que a gente não pode falar friamente de uma relação de massa e volume. Até porque a gente sabe, né, e foi discutido com vocês, que os gases, eles são muito suscetíveis às variáveis, que é a temperatura e pressão. Professor, não tem volume? Pronto, chegou onde eu queria mostrar. Se você tem temperatura e pressão e essas duas variáveis alteram o volume, a densidade de um gás é muito suscetível a variações pela temperatura e pela pressão. Então, a gente tem que fazer uma relação matemática, e por favor, não pode ser decoreba, entre a massa de um gás, né? A massa ela é fixa, e o volume, que não é fixo. Por quê? Porque depende da temperatura e da pressão. Então, a gente, na verdade, pode calcular essa densidade de duas maneiras. A densidade ela pode ser dada de maneira absoluta, a densidade de um único gás, e a densidade relativa, quando eu quero comparar a densidade de dois gases. Então, vamos ver aqui, é bem tranquilo, não há necessidade de decoreba, é só entender as relações. Lembrar que volume, ele sofre influência tanto da pressão quanto da temperatura. E se você quiser já, antes de começar a fazer deduções, dá até para a gente fazer uma discussão bem rápida. Tipo, se você aumenta a temperatura, né, agita as partículas, temperatura, grau de agitação, se eu agito, a tendência é aumentar o volume. Se eu aumento o volume, eu vou diminuir a densidade. Rapidinho, eu não posso esquecer nunca, independente se é um gás, um sólido, que toda a densidade é massa sobre o volume, é uma relação da massa e o volume ocupado por uma mesma substância. Ora, eu sei que o volume ele tem, né, muita influência, ele sofre de um gás, muita influência da temperatura e da pressão. E aí vamos voltar. Se você está aumentando essa temperatura, se eu aumento a minha temperatura, vamos lá. Isso significa dizer que eu aumento o meu grau de agitação. Então, mesmo sem me preocupar com fórmula, eu sei que o aumento da temperatura vai aumentar o volume. E se o aumento da temperatura aumenta o volume, logicamente a minha densidade tende a diminuir. Então, eu já sei, né, de novo, sem me preocupar com fórmula, que o aumento da temperatura, lógico, a massa ela é constante, você não vai alterar a massa, né? A massa e o volume têm uma proporção. Então, se eu aumento a temperatura, eu agito, aumento o volume, aumentando o volume, eu diminuo a densidade. Vamos tentar fazer a mesma relação. Então, se eu aumento agora a pressão, se você aumenta a pressão, você está promovendo uma agregação, né? Você pressiona, você contrai, e se eu estou contraindo, eu vou diminuir o volume. E ao diminuir o volume, você vai fazer o que com a densidade? Você vai aumentar essa densidade. Então, veja que é tranquilo, né? Independente da fórmula que a gente vai ver agora aqui, é fácil de ser visualizado. Eu já sei que temperatura e densidade são inversamente proporcionais e pressão e densidade são diretamente proporcionais. Vamos ver agora? Como é que eu vou fazer essa fórmula? Bom, eu tenho que lembrar o seguinte, se densidade é massa sobre volume e a densidade, ou melhor, o volume tem uma influência da temperatura e da pressão, eu posso pegar a minha fórmula da equação de Clapeyron. PV vai ser igual a N, R e T. É uma equação que envolve pressão, volume, quantidade de matéria, mas eu não posso esquecer que a minha quantidade de matéria é a relação da massa sobre a sua massa molar. Então, ó, eu tenho volume, tenho massa, tenho temperatura e tenho pressão. Então, se a gente visualiza essa fórmula, vamos jogar ela para aqui então. Então, vamos lá. Vamos calcular a densidade absoluta de um gás. E a densidade absoluta, vamos lá, já pegando a minha fórmula, eu vou encontrar que PV vai ser igual a M sobre a massa molar vezes R vezes T. Agora é só fazer uma equação. Bom, independente, de novo, de ser um gás, ser um sólido, ser um líquido, a densidade é uma relação de massa sobre o volume. Então, basta fazer uma relação de massa sobre volume aqui. E se eu pegar aqui e jogar a minha massa sobre o meu volume, o que é que a gente vai encontrar aqui? Ó, quem está multiplicado pelo volume? Quem está multiplicado pelo volume é a pressão e a massa molar. Então, pressão
vezes massa molar. Quem está multiplicado pela massa, RT. Ora, chegamos a uma conclusão, que a densidade absoluta de um gás A vai ser pressão exercida sobre esse gás, a massa molar deste gás sobre R vezes T. Está de acordo com a nossa discussão? Isso aqui está de acordo com o que a gente viu? Está. Quando eu olho para essa fórmula, eu vejo que pressão e densidade são diretamente proporcionais e temperatura e densidade são inversamente proporcionais. Né? Um balão de ar quente, se você tem ar quente e ar frio, se o balão é de ar quente, você aumentou a temperatura, você vai ter menor densidade daquele gás. Ora, se você tem menor densidade, a tendência do gás é subir. Já uma geladeira, de modo geral, agora tem os inverters, né? Aí é mais, o processo aí é diferente, mas do ponto de vista de densidade de ar frio e quente, você pode pegar aqui os freezers, eles sempre têm, né, nas geladeiras são colocados em cima, o ar-condicionado é colocado em cima. Se você coloca um ar-condicionado embaixo da casa, né, de um quarto, de uma sala, bom, cada um coloca onde quer, você vai ver que a massa de ar frio vai ficar depositada embaixo. Vai demorar mais para ele subir, mas se você coloca em cima, a tendência é ele descer. Então, tá facinho, né? Não pode ser decoreba. Qualquer dúvida, esqueceu, você vai para a fórmula base, densidade é uma relação de massa e volume, e aí você lembre que esse volume é influenciado pela temperatura e pressão, afinal de contas nós estamos trabalhando com gases. E aí a gente chega à conclusão que pressão e densidade são diretamente proporcionais, temperatura e densidade são inversamente proporcionais. Tranquilo? Primeiro ponto. E aí vamos lá. Se eu quiser agora uma densidade relativa, o próprio nome está me dizendo, eu vou fazer uma relação entre duas densidades. Primeira coisa importante é que se você está fazendo uma relação entre duas densidades, então vamos lá, estou no laboratório e quero fazer uma relação de densidade do oxigênio e do gás carbônico. Eu tenho que partir do pressuposto básico, né, que a pressão e que a temperatura são iguais para os dois gases. Porque senão você vai ter, na verdade, duas densidades absolutas independentes, já que cada um está sofrendo uma pressão e uma temperatura diferente. Então, qual é a densidade do oxigênio em função do gás carbônico? Quem é mais denso? Ora, quando eu faço essa pergunta, eu estou trabalhando com a pressão e temperatura, não é, constante para os dois. Se você perguntar qual é a densidade em relação do oxigênio em relação ao gás carbônico, um a 20 graus Celsius, outro a 50 graus Celsius, você tem condições diferentes. Então, cada um vai ter uma densidade absoluta diferente. Então, quando ele pede a densidade relativa de um gás, ele está justamente fazendo uma relação, lembrando que pressão e temperatura vão ser constantes para esses dois gases. Então, vamos lá. Quem seria a densidade de A em função da densidade de B? Bom, vamos embora. Quem seria a densidade de A? Será a pressão exercida em A vezes a massa molar de A sobre R vezes T. A de B é a mesma coisa. Seria a pressão de B, massa molar de B sobre R vezes T. O que é que a gente sabe? Qual é a minha condição? A minha condição é que a pressão seja a mesma, a temperatura seja a mesma e R é a minha constante. Ora, então chegamos a uma conclusão bem simples, que a densidade de A em função da densidade de B é uma relação direta de sua massa molar. Quanto maior a massa molar de um gás, maior será a sua densidade. Está aqui. Ou seja, se você pega, vamos lá, oxigênio e gás carbônico, então eu quero lá a relação entre a densidade do oxigênio e a densidade do gás carbônico. Basta a gente pegar as duas massas molares. Oxigênio 16 vezes 2, 32, né? E aqui, então, vamos lá, densidade do oxigênio em função da densidade do gás carbônico será 32 dividido por 44. Ou seja, uma relação menor do que 1. Isso implica dizer, então, que o oxigênio é menos denso. Né? Então, é bem fácil. Então, se você tem lá 3
gases, 4 gases, 5 gases, e pergunta qual é a relação, quem é menos denso, né? E aí automaticamente perguntando quem é que sobe mais rápido, basta olhar a massa molar desse gás. Por isso, inclusive, só por curiosidade, para a gente fechar, né, essa aula bem facinho, bem tranquilinho, é que, por exemplo, o gás butano, quando você fala de gás butano, vou colocar aqui, a densidade do gás butano C4H10, você tem 12 vezes 4, 48, 58 de grama-mol de massa molar. Quando você fala de gás metano, você está falando de 16 gramas-mol. Professor, onde é que você quer chegar? O uso do butano em residências, como a densidade dele é maior, a tendência dele é se acumular. Então, um vazamento de butano é muito mais perigoso dentro de casa, todos são perigosos, muito mais perigoso dentro de casa do que um vazamento de metano, já que o metano tem uma massa molar menor, e aí automaticamente a tendência dele vai ter menor densidade. Então, ele sobe com maior facilidade. E claro, essas comparações que eu estou fazendo aí no caso de uma prática é com a densidade do ar. E como é que eu acharia essa densidade do ar? Ora, é só fazer uma média ponderada de todas as substâncias. Claro que ninguém vai fazer isso. A gente pega as mais importantes, que é nitrogênio com 28 e oxigênio com 32. Então você vai ter em torno de 30, né? Na verdade 29 gramas mol aí, a densidade média. Claro, massa molar média do ar. Isso é só curiosidade, pessoal, só para vocês entenderem. Então você tem uma densidade média de 30, vamos lá, sem frescura de 30, ora, 16 é menos denso, então a tendência dele é subir. Já 58 ele é mais denso, a tendência dele é descer. Então ele fica mais concentrado, com mais, lógico, com muito mais perigo de promover algum processo de combustão, alguma explosão. Facinho? Então, vamos lá. A densidade, qualquer coisa, independente se é sólida, líquida ou gasosa, é a relação de massa sobre volume. Entretanto, como eu estou trabalhando com gases, e o que a gente viu de gás é justamente isso, ele é muito suscetível a variações pela temperatura e pressão, então eu posso ter, né, vários volumes de acordo com essas variáveis. Então eu preciso inserir a temperatura e a pressão na minha densidade. Pegando a equação de Clapeyron, nós chegamos à conclusão, então, que a densidade é uma relação direta da pressão, quanto maior a pressão, maior a densidade, vezes a sua massa molar, inversamente a R, que é a minha constante dos gases, e a T, que é a temperatura. Menor temperatura, mais denso. Maior temperatura, menos denso. Pronto. A densidade relativa foi o que eu fiz. Peguei pressão e temperatura constante para os dois gases. Volto a repetir. Se ele colocar cada gás a uma temperatura ou uma pressão, você vai fazer isso de maneira absoluta, separado. Afinal de contas, cada um terá uma variável de estado diferente. Então, eu calculei, né, fiz a minha relação, são constantes, simplifiquei e achei, então, que a densidade de dois gases relativamente é uma função direta de sua massa molar. Quanto maior a massa, maior a minha densidade. Ok? Não esqueçam, se ele quiser calcular a densidade de uma mistura de gases, estou misturando vários gases, qual é a densidade? Já que a densidade é uma relação direta da massa molar, eu vou ter que fazer uma média ponderada. Eu tenho que saber a quantidade de gás que existe naquela atmosfera e fazer uma ponderação em relação à minha massa molar. Ok? Esse foi o primeiro tópico da aula de hoje. Vamos dividir em etapas, né? E aí, daqui a pouco, no final de tudo, a gente pode fazer alguns exercícios. Mas essa foi a nossa primeira etapa da aulinha de hoje. Um beijão.